Brasileiro se torna agente credenciado da FIFA nos Estados Unidos para negociar novos talentos no futebol. Brasileira Rita Mendes assume pela segunda vez como deputada estadual em Massachusetts. Renúncia de primeiro-ministro do Canadá pode impactar a vida de imigrantes no país. Estudo brasileiro ganha destaque no mundo no combate à tuberculose. E atenção, nova frente fria vai se sobrepor a que já toma conta do país e até regiões mais quentes vão ter queda brusca de temperatura. De acordo com os especialistas, essa pode ser a frente fria mais severa dos últimos 2 anos aqui no sul da Flórida. Boa noite. Boa noite. Um brasileiro se tornou o mais jovem agente da FIFA credenciado que vai descobrir e negociar o futuro de atletas talentosos no mundo do futebol aqui nos Estados Unidos. Nicolas Gabriel só tem 21 anos e uma tremenda responsabilidade. Em uma conversa exclusiva com a repórter Giovanna Locatelli, ele garante que está super preparado para esse desafio. Para muita gente, o futebol é uma das profissões mais atraentes do mundo. Sucesso, fama, altos salários. Muitos atletas trabalham desde cedo vindos das escolinhas de base. Tudo para se destacar nesse segmento que tem uma alta concorrência. Mas como ser notado e ganhar espaço em um universo com tantos atletas de ponta? Como chegar aos grandes times do mundo? A resposta pode estar em ter um agente credenciado pela FIFA para negociar o passe. Mas, afinal de contas, você sabe o que faz um agente FIFA? O agente FIFA é o representante legal de atletas que pode fazer negócios em qualquer parte do mundo, ligando atletas com os grandes times de futebol. Uma profissão que brilha aos olhos e, como não poderia ser diferente, tem brasileiro nessa jogada e batendo um bolão. Nicolas Vaz Gabriel é filho de brasileiros e nascido em Boston. Aos 21 anos, ele fala 4 idiomas e está se formando em análise de dados e sistemas de informação na universidade. Ele é o agente FIFA brasileiro-americano mais jovem do mundo. Para alcançar a posição, Nicolas conta que precisou passar por uma preparação e superar desafios. Eu acho que foi me enturmar, mergulhar um pouquinho mais no mundo do futebol, não sendo uma pessoa que já jogou futebol profissional de alguma forma, ou foi técnico, ou scout, assim. Foi realmente, eu comecei do zero pelo meu interesse no futebol, pela cultura em que eu cresci. E eu acho que nesse meio eu tenho a responsabilidade de fazer com que minha competência fale mais alto do que minha falta de experiência. Nicolas conta que foi possível integrar a equipe de agentes da Federação Internacional de Futebol graças a uma mudança nas regras da federação. Agora, a FIFA quer profissionalizar a profissão de agente, reintegrar todos os agentes sob um mesmo regulamento e aumentar a transparência entre representantes dos atletas. Primeiramente, é uma questão de transparência. Eu acho que, acima de tudo, os agentes têm uma obrigação de aderir a um código um pouquinho mais rígido, que eu acho que, em termos da profissão do futebol, no ramo do futebol, é uma coisa necessária. E também pelas vidas dos atletas, eles terão mais oportunidades, porque o meio está sendo mais expansivo e mais aberto a outras pessoas. Então, os mesmos agentes, não sempre serão as primeiras escolhas. E eu acho que isso é bom porque as pessoas que estão entrando têm mais oportunidade de fazer mais, de tentar apresentar uma visão nova e uma percepção nova do futebol hoje em dia. Uma tarefa de grande responsabilidade que pode mudar a vida de muitos atletas que desejam realizar o sonho de ouro nos gramados pelo mundo. E Nicolas diz que está preparado para tamanha responsabilidade e já sabe como será sua atuação. Para mim sempre foi um sonho justamente isso, poder fazer com que esse sonho se torne realidade. Nas conversas que eu já tive com alguns parentes, alguns atletas inclusive, a visão deles sempre priorizar o atleta, priorizar a família deles, colocar o dinheiro que for, que acaba na verdade sendo um perigo em certas formas para que empresários possam tomar proveito da situação. Mas para mim, eu quero ver vencedores vencer. E para que isso aconteça, eles precisam estar em situações que favorecem a capacidade deles e que possam capacitar os profissionais ainda mais para os anos que vêm.
A brasileira Rita Mendes assumiu pela segunda vez uma cadeira como deputada estadual em Massachusetts. Ela, que começou sua trajetória política em 2022 aqui no país, chegou a ser vereadora da cidade de Brockton. Já como deputada, no seu primeiro mandato, Rita Mendes conseguiu a aprovação de uma lei que garante acesso gratuito às faculdades comunitárias para estudantes de escolas públicas e privadas. Outra iniciativa que teve forte apoio da deputada assegura aos imigrantes, independente da documentação, o direito a pagar às instituições de ensino o mesmo valor de mensalidade que os residentes norte-americanos. Rita Mendes diz acreditar que o investimento na educação é o caminho para oferecer oportunidades reais de crescimento e sucesso para os jovens. A deputada, que nasceu em Minas Gerais e se mudou para os Estados Unidos aos 12 anos, é formada em ciências políticas. Ela contou para a nossa equipe quais são os principais desafios dela nessa nova gestão que começa em 2025. Olha só. A reeleição é mais difícil do que a eleição, porque na reeleição os eleitores estão avaliando o meu trabalho nas urnas. Então, é uma excelente conquista e eu estou muito feliz. Como advogada de imigração, eu estou pronta para ajudar a comunidade brasileira durante esse novo mandato do Trump. É muito importante sempre manter a comunidade imigrante informada dos seus direitos em Massachusetts, independente do seu status imigratório. A comunidade brasileira também sofre com um alto custo de moradia aqui em Massachusetts. E é por isso que temos muito trabalho para fazer nessa área para que todos possam viver com dignidade. No primeiro mandato, eu foquei bastante em maior acesso para que os jovens pudessem fazer a faculdade. Agora estarei focando em expandir para cursos profissionalizantes na high school. Muitos jovens precisam trabalhar para ajudar os pais em casa e o mercado de trabalho está em falta dessa mão de obra. Então, vamos capacitar esses jovens para já formarem da high school, prontos para iniciar o mercado de trabalho com benefícios, um excelente salário. Ter representação é importante, por isso eu deixo aqui o meu apelo à comunidade brasileira para se envolver na política americana. Nós contamos com cada um de vocês e precisamos de vocês. Depois que o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, anunciou sua renúncia, dizendo que pretende deixar o cargo mais alto do país e a liderança do Partido Liberal, surgiram muitas dúvidas da nossa comunidade que vive por lá. É que Justin tinha como uma de suas plataformas políticas a abertura do Canadá para os imigrantes, a fim de que essa população pudesse preencher vagas de emprego que estão paradas. Mas agora muita coisa pode estar em jogo para quem é estrangeiro e vive no país ou sonha em se mudar para lá. Não foi uma surpresa. Sem prestígio dentro do Partido Liberal e com um alto índice de rejeição entre a população canadense, Justin Trudeau deu um passo atrás. Ontem, o político de 53 anos, que comanda o país desde 2015, renunciou ao cargo de primeiro-ministro em meio a um momento delicado e multifatorial no Canadá. Há uma crescente crise política no país. Seu governo é aprovado por apenas 22% da população. Nos últimos anos, o custo de vida subiu muito no Canadá. Há falta de profissionais para preencher vagas de emprego e agora tem também ameaças de seu país vizinho, os Estados Unidos, com o recém-eleito presidente Donald Trump afirmando que em poucas semanas vai impor tarifas altas ao país. Ontem, após anunciar a saída do poder, Justin fez um pronunciamento em frente à residência oficial. That if I'm having to fight internal battles, I cannot be the best option in that election. O Canadá tem programado uma eleição geral para o final deste ano e Justin disse que está deixando o cargo porque acredita não ser a melhor opção do partido. Agora, com a renúncia dele, o Parlamento do Canadá ficará suspenso até 24 de março para dar tempo ao partido de escolher um novo líder. Até lá, Justin continua no poder. Todos os polls apontam que os conservadores irão ganhar. Vai ter sim uma diminuição na imigração, tá? O Poilievre já falou que é o provável futuro primeiro-ministro do Canadá, que quer imigrantes, mas em menor número do que os liberais, né, do Trudeau. Então, podemos esperar aí uma maior filtragem na seleção desses imigrantes, focos nas áreas da saúde, educação infantil, agricultura agroalimentar, trades, né, profissões ligadas mais à construção de habitações, STEAM, né, que é ciências, matemática, tecnologia, né, TI, e também algumas profissões
relacionadas a transporte, né? Principalmente motoristas de caminhão, que está em alta demanda aqui no Canadá. Então acredito que esse vai ser o maior foco dos próximos imigrantes. Quem ainda está lutando pelo seu PR, né, que é a residência permanente, que nos Estados Unidos seria o equivalente ao Green Card, está bem ansioso, né? Estão preocupados se vai dar certo, se não vai dar certo. E, infelizmente, quem não é dessas áreas que eu citei vai ter um pouco de dificuldade. O conselho que eu venho dando, né, e outras pessoas também, outros colegas de profissão, é aprender o francês, tá? Porque o governo canadense, independente do partido que estiver no poder, vai ter vagas específicas para quem sabe o francês. Eu sei que quando a gente fala de Estados Unidos e Canadá, muita gente pensa, né, em inglês, mas aqui no Canadá o francês é uma das línguas oficiais e por isso tem muita importância na imigração, em programas específicos para quem sabe falar esse idioma, e talvez este seja o caminho para quem não tem profissão e experiência nas áreas em demanda no futuro governo aí do próximo primeiro-ministro. No próximo bloco, entra em vigor proibição de dívidas médicas aparecendo nos relatórios de crédito aqui no país. E mais, polícia investiga caso de 2 corpos que foram encontrados no trem de pouso de um avião que saiu de Nova York e pousou na Flórida. Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Sendwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com o código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. Ei, eu sei que tá no intervalo, mas presta atenção aqui na gente. É que a Evelyn e a gente tem um recado importante pra te dar. Já passou da hora de você se inscrever no nosso canal. Ativa o sininho e dá aquele like. A gente agradece. Entrou em vigor uma medida da administração Biden que pode ajudar muita gente. A proibição de dívidas médicas aparecerem nos relatórios de crédito aqui no país, o que costuma prejudicar e muito a obtenção de certos benefícios e a conquista de bons créditos bancários. A nova regra do governo Biden vai eliminar dívidas médicas de cerca de 49 bilhões de dólares no histórico de crédito de milhões de pessoas nos Estados Unidos. Na prática, isso significa que essas dívidas não podem mais ser usadas para bloquear hipotecas, empréstimos, compras de carros e outros itens. Sem esse histórico de dívidas, a pontuação de crédito dos moradores do país deve aumentar em 20 pontos. Isso vai facilitar o acesso a empréstimos e a aprovação para inúmeros projetos pessoais, como, por exemplo, as hipotecas para as casas. A medida também vai ajudar na recuperação financeira das pessoas que enfrentaram problemas de saúde inesperados. Hoje, cerca de 100 milhões de pessoas têm dívidas médicas. 80% delas pertencem a famílias com patrimônio líquido nulo ou negativo. A nova regra entrará em vigor 60 dias após ser publicada no Registro Federal. Hora do nosso giro de flagrantes. Na Flórida, 2 pessoas foram encontradas mortas em um trem de pouso de um avião. Já na Califórnia, um grupo de ciclistas atacou um carro depois que o motorista tentou forçar a passagem por meio das bikes e quase provocou uma tragédia. As imagens gravadas por um ciclista mostram um motorista da Mercedes-Benz tentando forçar a passagem durante uma passeata de bicicletas em Los Angeles. No vídeo, é possível ver o motorista acelerando perigosamente perto da multidão. Um grupo de ciclistas se irrita e segue a Mercedes até uma garagem. Eles vandalizaram o veículo e atacaram o motorista, que conseguiu escapar. A polícia procura pelos ciclistas e pelo motorista. Em Seattle, Washington, o Departamento de Polícia anunciou a demissão de um agente que foi considerado negligente ao atropelar e matar um estudante de 23 anos que estava atravessando uma faixa de pedestres. Kevin Dave estava dirigindo a 74 milhas por hora, atendendo a uma chamada de overdose de drogas quando atingiu o rapaz. O caso aconteceu há 2 anos, mas só agora o policial foi punido pelo atropelamento mortal. Ativistas de direitos humanos comemoraram o resultado. Okay, why is this happening to me on a Monday? I'm in a Waymo car. Um homem ficou preso dentro de um carro autônomo da Waymo em Scottsdale, no Arizona. Mike Jones gravou a cena inusitada do carro girando em círculos no estacionamento de um aeroporto local.
A empresa entrou em contato pelo veículo e afirmou que estava tentando resolver o problema. Depois de alguns minutos, o carro finalmente parou. Mike disse que esse looping foi uma experiência traumatizante e que por isso quase perdeu o voo. Ele garantiu que daqui para frente vai evitar veículos autônomos. 2 corpos foram encontrados no trem de pouso de um avião da JetBlue que saiu de Nova York e pousou ontem à noite em Fort Lauderdale, na Flórida. Os corpos foram encontrados durante uma manutenção de rotina da aeronave. As identidades das vítimas não foram reveladas. Os corpos foram levados para autópsia. A polícia acredita que as 2 pessoas tenham morrido em virtude do frio intenso ou da falta de oxigênio. Uma investigação foi aberta. Agora tem um intervalo e na volta, estudo brasileiro ganha destaque no mundo no combate à tuberculose. E tem alerta das autoridades para o consumo de bebidas açucaradas que podem causar mais de 300 mil mortes por ano no mundo. Um estudo brasileiro que mostra o impacto positivo de programas sociais na saúde da população de baixa renda está ganhando destaque mundo afora e inspirando líderes de muitas nações, como aqui nos Estados Unidos. É que pesquisadores mostraram que, com um dos maiores programas de transferência condicionada de renda do mundo, o Brasil conseguiu, por exemplo, reduzir mais de metade do número de casos de tuberculose. Nem injeção, nem cápsula ou gotinha. Às vezes, o melhor remédio é o dinheiro. Pelo menos é isso que prova um estudo publicado na revista Nature Medicine e que leva em consideração dados oficiais brasileiros envolvendo 54 milhões de pessoas em condição de pobreza. A análise avaliou 2 grupos: pessoas que recebiam dinheiro do Programa Social Bolsa Família e pessoas que não recebiam nenhuma ajuda financeira. Os pesquisadores identificaram que as famílias beneficiadas pelos programas sociais tinham melhor indicador de saúde, sobretudo no tema tuberculose. Então, nos extremamente pobres, o efeito chega a 51% de redução dos casos de tuberculose e 40% de redução na mortalidade. Quando vamos nas populações indígenas, essas percentuais aumentam. Então, na redução de 63% dos casos e 65% da mortalidade. Então, são percentuais muito fortes, esperadas de um lado porque se trata da tuberculose, que é muito ligada à pobreza, mas não tão forte, né? Esses são percentuais que são perto de um tratamento, né? De quase um tratamento biomédico ou de uma vacinação, mostrando quanto um programa de redução da pobreza, na verdade, consiga ser um programa também de saúde, né? De acordo com este estudo publicado em uma das maiores revistas americanas de saúde, o Bolsa Família e outros projetos de combate à miséria também são responsáveis pela diminuição da mortalidade infantil, mortalidade materna e a redução de outras doenças ligadas à pobreza. Apesar de o resultado repercutir internacionalmente, os pesquisadores não veem nisso nenhuma surpresa. Dinheiro e saúde quase sempre andam de mãos dadas. Primeira coisa, né, melhora a segurança alimentar das famílias, né? A segurança alimentar, seja em termos de quantidade e qualidade dos alimentos, temos, né, uma redução dos níveis de malnutrição, e a desnutrição em geral é um grande fator de risco para a progressão da doença, né? Então, esse é um elemento fundamental. Depois, tendo mais dinheiro, tem a possibilidade de estruturar melhor a casa. Então, a sobrepopulação da casa e a falta de janelas, né, de ventilação são um outro fator de risco. E depois tem também a proximidade com o sistema de saúde, ou seja, você tem dinheiro, significa um pouquinho mais de dinheiro, porque sabemos que, né, não são grandes valores, mas são valores importantes, sobretudo para as pessoas que estão em pobreza, em extrema pobreza. Você faz o quê? Tem mais dinheiro, primeiro para pagar o transporte, para chegar ao posto de saúde. Se você tem uma tosse persistente, né, tem dinheiro para chegar lá. O primeiro paciente dos Estados Unidos a contrair um caso grave de gripe aviária morreu. O Departamento de Saúde de Louisiana confirmou o óbito do homem de 65 anos que já tinha condições médicas subjacentes. As autoridades disseram que o norte-americano foi exposto a um grupo de pássaros no quintal de casa e os animais estavam contaminados com o vírus. Até o momento, nenhuma outra pessoa ligada a esse paciente ficou doente. Os médicos explicam que a cepa contraída pelo homem é uma que está circulando atualmente em pássaros selvagens e aves. A cepa é diferente de uma variante que apareceu no gado leiteiro
leiteiro e que provocam caos na indústria norte-americana. Na semana passada, os Institutos Nacionais de Saúde pediram mais ações do governo para combater o surto da doença, que já contaminou dezenas de pessoas aqui no país. As bebidas açucaradas, como sucos e refrigerantes, por exemplo, podem causar mais de 300 mil mortes por ano. Esse é um levantamento que acaba de ser publicado e que chama a atenção principalmente dos pais, que costumam ceder aos pedidos das crianças por essas bebidas. O novo estudo confirma que as bebidas açucaradas estão contribuindo para uma crise global de saúde pública. Elas são um importante fator de risco para a vida de milhares de pessoas, causando por ano 330 mil mortes em todo o mundo ao provocar diabetes e doenças cardiovasculares. Os pesquisadores que registraram a publicação na revista científica Nature Medicine contam que, para chegar a esse número, analisaram dados sobre bebidas adoçadas com açúcar consumidas em 184 países. E ao analisar a demografia dos mais afetados, os pesquisadores descobriram ainda que o problema é mais sério na América Latina e no Caribe. E mais, médicos alertam que, embora os adoçantes alternativos possam ser melhores para a saúde, eles não são a solução. Bom mesmo é evitar toda e qualquer bebida açucarada industrializada, até aquelas que têm o rótulo de saudáveis. A hidratação perfeita deve ser feita com água e é essencial para controlar a pressão arterial, os níveis de açúcar no sangue, a temperatura interna do corpo e a digestão. Depois do intervalo, frio extremo já provoca mortes aqui no país e nova frente fria vai deixar tudo ainda mais perigoso. Até mesmo em estados mais quentes como a Flórida, que vão registrar recorde nas temperaturas mínimas. Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Sandwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com o código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. Uma segunda tempestade congelante e mortal começou a atingir os Estados Unidos hoje e vai pegar o oeste, centro-oeste, meio Atlântico e leste do país. É mais um clima invernal vindo do Ártico e que vai trazer mais neve para boa parte do país. Até agora, pelo menos 5 pessoas já morreram. Os meteorologistas dizem que é uma ventania também de risco com força de furacão, a pior desde 2011, vai atingir também Los Angeles. A nova tempestade chega na esteira da nevasca intensa que atinge 2/3 do país e que já provocou centenas de acidentes e derrubou a energia de mais de 300 mil casas, principalmente no Missouri e na Virgínia. Mais de 2,3 mil voos também já foram cancelados e 9 mil atrasados em diferentes aeroportos do país. Os meteorologistas estão alertando a população para se preparar, porque vai chegar mais frio congelante e neve nos próximos dias, além de uma ventania perigosa com chuva e frio na Califórnia, a pior desde 2011. O novo clima invernal irregular começa a partir de hoje à noite na costa oeste, levando ventania e chuva para a Califórnia e neve para o Texas. Quinta será o dia mais intenso do clima nas planícies do sul. Depois, essa tempestade vai seguir por Oklahoma, Arkansas, Tennessee, podendo atingir também o Alabama. A previsão é que esse mau tempo siga rumo ao leste, atingindo também parte do sul do país e derrubando as temperaturas. Bom, e já que a gente está falando de frio, vamos dar uma olhadinha no nosso mapa, ver como é que vai estar a previsão amanhã em boa parte do país, com esse frio intenso chegando por toda parte. Olha, em Boston a gente tem sol forte, mas mínima de 17, máxima de 26, friozinho nessa área. Nova York a máxima é de 29, Norfolk sol entre nuvens com mínima de 24, máxima de 38. Na Flórida a gente tem sol brilhando em Jacksonville e Tampa, mas a mínima é de 33 nessa área e máxima de 62. Miami sol entre nuvens. Houston sol nem dá as caras por lá, mínima de 33, máxima de 48, Evelyn. A previsão é de pancada de chuva na região de Brownsville, mas o tempo melhora um pouco em San Antônio e El Paso. Não tem chuva, mas previsão é de sol nem aparecer. Em Albuquerque, previsão de muita neve, mínima de 20 graus Fahrenheit, bastante frio. Em Phoenix até Los Angeles, nessa faixa, a mínima fica entre 42 e 46. E em São Francisco, tempo parecido, encoberto, mínima de 45 e máxima de 63.
Bom, já deu para ver aqui no nosso mapa aí o clima frio está derrubando as temperaturas em boa parte aqui dos Estados Unidos. Inclusive em estados mais quentes como a Flórida. Por aqui, Miami está se preparando para receber as temperaturas mais baixas em 2 anos. Os floridianos acordaram nesta terça-feira com temperaturas abaixo dos 40 graus Fahrenheit. De acordo com os especialistas, essa pode ser a frente fria mais severa dos últimos 2 anos aqui no sul da Flórida. Até esta quarta-feira, os termômetros devem continuar baixando e o frio deve se manter ao longo da semana em várias regiões da Flórida. Este fenômeno também poderá resultar em eventos curiosos, como a queda de iguanas das árvores, algo característico da região durante ondas de frio mais intensas. Esses répteis entram em estado de hibernação quando as temperaturas caem abaixo dos 50 graus Fahrenheit. Mais de 60 milhões de americanos estão sob alertas climáticos de inverno devido a uma enorme tempestade que deve trazer a maior queda de neve e as temperaturas mais baixas em mais de uma década. Especialistas orientam a população a tomar medidas preventivas, como proteger plantas sensíveis e garantir abrigo adequado para os pets. Além, é claro, do uso de roupas apropriadas para enfrentar as baixas temperaturas. E sempre que tem um friozinho, enquanto alguns sofrem, tem outras pessoas que gostam para diversão. Quem adorou o clima congelante, a neve fofinha, foram os pandas do Zoológico Nacional Smithsonian, na capital Washington, D.C. Em um vídeo fofíssimo, eles foram flagrados felizes e alegres, brincando na paisagem branquinha. Também na capital do país rolou ontem a tradicional Guerra de Bola de Neve. Foi a 15ª edição do evento que todos os anos reúne centenas de pessoas no Meridian Hill Park. E tem muitas outras cenas de crianças se divertindo na neve na Filadélfia, em Nova York e em qualquer lugar onde se formou uma rampa de neve. E para quem gosta desse tipo de programa, mas ainda não pôde aproveitar lá fora, calma que dá tempo, porque a previsão diz que a neve não vai dar trégua tão cedo, para a alegria de uns, mas para a tristeza de outros, porque a gente sabe que morar na neve gera um certo perrengue. Com certeza. Bom, Jornal Américas no ar então termina agora. A gente agradece como sempre a sua audiência, fica com a gente porque está chegando o Rico e Lázaro. Uma boa noite. Boa noite.